só. Não para a sequência de soco na cara no Flamengo, Bruno Prado. Se tivemos Rocky Balboa, Marcos Braz, agora ele tem um discípulo. O Wesley deu um soco na cara de um torcedor num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é claro, tá? O lateral do Flamengo, de 20 anos, diz ter sido muito provocado. Diz que o torcedor estava perseguindo ele no quiosque, ia atrás, falava. Então, a gente tem que saber o que aconteceu. Mas o fato é que o Wesley já praticamente assumiu que deu um soco na cara do empresário. O empresário postou foto com olho roxo, boca cortada. Ou seja, mas tem um negócio também, tá? Estão falando lá no Flamengo, vamos esperar, analisar a situação para ver o que vai ser feito. Se punirem o Wesley e não puniram o Marcos Braz, tem alguma coisa errada aí. Porque agressor da mesma forma, agrediu de forma covarde, por trás um torcedor num shopping na Barra da Tijuca. Então, se punirem o Wesley e não punirem o Marcos Braz, alguma coisa vai ter que ser perguntada, não pelos amiguinhos de dirigentes que fazem pergunta em coletiva, mas por repórter sério que não precisa babar o ovo para ganhar informação. Tem que perguntar. Vai punir o Wesley e não vai punir o Marcos Braz? Por isso que eu acho também que estão demorando aí para se posicionar sobre essa situação do Wesley. Agora, eu vou querer falar, então eu vou até pedir para guardar esse assunto, porque o Wesley, lateral do Flamengo, ele deu um soco na cara de um empresário num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É aquele negócio. Ele já tá alegando que ele foi muito provocado, que o cara foi atrás dele, que o cara ficou provocando. Se o cara não agrediu, pra mim, ele não tem que agredir. Manda o cara pra casa daquele lugar, manda o cara pra aquele lugar, sai do lugar porque ele é uma pessoa pública. Ele agrediu. O Flamengo já deixou claro, a gente vai falar sobre esse assunto aqui quando eu voltar do Pânico, mas o Flamengo já deixou claro, vamos apurar antes de tomar qualquer decisão. Vamos ver as imagens, porque o cara foi na polícia. Prestou queixa na polícia de agressão, mostrou olho roxo, boca cortada. O Flamengo quer ver as imagens antes. O negócio é o seguinte, se o Marcos Braz não foi punido, Rodolfo Landim, se o Marcos Braz continuou vice-presidente de futebol do Flamengo e não foi afastado, Rodolfo Landim, qual a moral que vocês vão ter para fazer alguma coisa com o Wesley? Se o vice de futebol do Flamengo agrediu, mordeu virilha de torcedor, deu soco, chutou no chão, pegou por trás, como disseram as investigações, e nada aconteceu com o Marcos Braz, por que alguma coisa aconteceria com o Wesley? Tá, qual é a diferença? Para mim é até mais grave a do Marcos Braz, porque o torcedor estava de cor. Do Wesley ainda não tem as imagens. Então eu tô louco para ver a decisão do Flamengo. O Flamengo virou um ringue de boxe, meu amigo. Não para. O Flamengo não para. Teve um soco na cara do preparador físico no Pedro. Teve mordidinha na virilha do Marcos Braz no torcedor, com direito à agressão, tudo aquilo. Quando o clima tá maravilhoso, o Wesley, que hoje em dia nem jogando tá, né? Nem jogando tá, resolve dar um soco na cara de um empresário no quiosque lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu não sei o que fez o empresário. O Wesley diz que ele foi provocado, o Wesley diz que ele estava tirando fotografia, o Wesley diz que ele ia atrás do Wesley e ficava debochando do Wesley. Agora, nada justifica um soco na cara. Se ele é pessoa pública, vai embora. Sai e fala, ó, esse cara tá me enchendo o saco. Eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Eu sou a favor da resposta. Tá zoando? Manda pra aquele lugar, manda pra casa daquele lugar. Aí, se tiver agressão por parte do cara, aí é legítima defesa. Agora, dá um soco na cara, o cara mostrou a foto, né? Tá aí na imprensa, a foto com olho roxo. A gente tem a foto, Kaique, do empresário, ele mostrou, tá lá nas notícias, ele de olho roxo, boca cortada. O negócio é que o Flamengo, Piperno, Vanderlei, Bruno, disse que vai analisar antes tudo, inclusive as imagens, para ver se vai ter punição pro Wesley. A minha pergunta é, por que o Wesley vai ser punido se o Marcos Braz não foi? Porque aí, se tiver algum repórter que se preste,
que tenha coragem para perguntar, não os amiguinhos de dirigente do Flamengo. Aí, ó, essa é a foto do torcedor, com o olho roxo e com a boca cortada, né? Ele é empresário e ele deu queixa na polícia. Diz ele que foi, inclusive, ameaçado de morte se ele colocasse isso na mídia. Foi o que eu li na reportagem, que o Wesley, inclusive, ameaçou ele de morte se ele soltasse isso na mídia. E aí os advogados dele recomendaram que ele fosse na delegacia, já que teve uma ameaça de morte. Agora, tem que escutar o Wesley, claro, tem que ver as imagens, claro, mas se o Flamengo resolver punir o Wesley, a pergunta tem que ser, opa, diretoria, porque o presidente não vai botar a cara. O presidente não bota a cara pra falar nesses assuntos. Quando ganha, bota. Aí tem que perguntar, por que o Wesley foi punido e o Marcos Braz não? Porque a situação é muito parecida ou inclusive pior a do Marcos Braz. Porque ele vai atrás do torcedor, ele agride por trás, isso de acordo com o Ministério Público, tá? Não de acordo comigo, não. Agride por trás, o amigo também chuta o torcedor no chão, tem a mordida na virilha que foi denunciada lá pelo torcedor e que virou meme, virou piada. Agora, seria um constrangimento, né? É errado do Wesley, mas se o clube não puniu o Marcos Braz, como puniu o jogador? Vanderlei, Piperno, Bruno? Bom, foi para a polícia, né? Foi. A polícia vai investigar. Só queria lembrar que naquele confronto, daquela briga que teve, aquela agressão que teve entre o Marcos Braz e aquele motoboy, depois do pronunciamento do Marcos Braz, imagens não confirmaram o que disse o vice-presidente de futebol do Flamengo. Tanto é verdade que depois houve uma mudança de rota, de novo uma correção na declaração, né, o Piperno? É possível, horas depois, mas só em função de que a imagem mostrou que não era bem aquilo que o Marco Braz tinha dito. E houve um acordo, aliás, isso já foi divulgado, um acordo entre o Marcos Braz e o motoboy na justiça. Ponto. Que é algo que a justiça permite. Um acordo e o assunto foi encerrado. Agora chegamos no caso do Wesley. Mandaram para o chefe do departamento de futebol, mas eu acho que não vai acontecer nada com relação ao Flamengo. Não vai acontecer nada. Vai ter sim, acho que uma conversa com o Tite. O professor Tite vai conversar com ele com aquela tranquilidade, da mesma maneira que, sem gritar e com voz doce, ele comentou aquele comportamento que ele não gostou do Gabigol, para bater a penalidade no lugar do Pedro. Então eu acho que o Tite leva muito a sério isso, comportamento, ele acha que não tem que trazer manchete negativa para o futebol do clube. Na verdade, o Wesley trouxe uma manchete negativa, se fala do Flamengo, estamos falando do Flamengo aqui sobre esse caso. É o que menos o Tite quer. Aliás, qualquer outro treinador não gostaria que um jogador seu levasse para o futebol ou para o clube manchete negativa. Esse discursinho de que não tem nada com a vida do cara fora do clube, isso não cola mais. Os fatos já estão mostrando isso há muito tempo. Então, essa... Se ele foi provocado, é justificativa? Não, eu acho que a imagem vai mostrar. Ele não está dizendo tudo isso? Tomara que tenha uma imagem para mostrar, para confirmar o que ele está dizendo. Mas, enquanto isso, tem que ouvir a versão dos dois. E a polícia vai dar... É muito temeroso para a gente falar alguma coisa. Naquele episódio do Marcos Braz, alguns até ficaram emocionados. Escorreram lágrimas quando ele disse que porque minha filha, não sei o que, aquele negócio todo. Foi ameaçada. Você fez um discurso aí. Ah, porque se eu estivesse lá, minha filha não. É isso, não é? Você fez um discurso. Não fiz, não. Você falou. Não fez, você está bem equivocado. Ah, não, o que você falou? Dessa vez eu não falei, não. O que você falou? Eu não defendi o Marcos Braz em momento nenhum. Não defendo o Marcos Braz. Não. Você não falou o que eu estou dizendo, mas estou dizendo, você também se sentiu sensível pela palavra dele. Senti não, eu falei que eu queria escutar, eu queria ver se realmente, porque nas imagens que tinha pelo celular, não tinha ameaça nenhuma. Então eu vou falar muito que está em moda, eu vou reconsiderar o que eu acabei de dizer. Não. Não registre na ata isso que eu acabei de dizer. Mas não importa, mas muita gente ficou emocionada quando ouviu o Marcos Braz. E depois as imagens mostraram que não era aquilo que o Marcos Braz tinha dito na conversa. Então, eu acho que é importante, pelo menos da minha parte, aguardar com um pouquinho mais de tempo para saber exatamente o que aconteceu. Agora, é uma situação, né? Um jogador que não está jogando, criar burburinho no Flamengo numa fase tão boa, né? Tão